Só há uma coisa que pode nos salvar de um cristianismo sem Cristo: o Cristo do cristianismo. E eu quero falar 3 coisas que nós precisamos para ter uma vida que volte para esse lugar. Primeiro, é uma vida Cristo referente. Repita comigo: vida Cristo referente. Fala que antes de tudo nós precisamos ter Cristo como a nossa referência. Ter Cristo como referência é ter Cristo como origem de tudo. Por isso que João capítulo 1, do 1 ao 3, vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Quer dizer que antes de tudo existir, ele era. E tudo existe a partir dele. Colossenses 1 fala que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Coisas na sua vida que acabaram, que passaram, que caíram, que desmoronaram, talvez nunca tenham nascido nele. E ao invés de você ficar chorando as coisas que passaram, celebrem as coisas que permanecem. Porque Hebreus capítulo 12 fala que nos últimos dias a voz do Senhor abalará os céus e a terra, ao ponto de remover aquilo que é abalável e permanecer apenas um reino inabalável em nós. Quando ele fala e algo se abala e cai, só varre o que foi e celebra o que ficou dentro de você, porque o que nasceu em Cristo permanece para sempre. Quando Cristo é a origem do que estamos fazendo, o que estamos fazendo é eterno. Pare de ser um campo de guerra. Sabe aquele lugar de obras inacabadas, de ruínas, de coisas que nunca foram inauguradas? Eu abençoo para que você comece a construir tendo Cristo como referência, tendo Cristo como origem. Tudo na nossa vida que tem valor e significado começa em Jesus. Abraão teve 2 filhos. Um ele renunciou e o outro ele consagrou. Percebe a diferença? Quando algo nasce em Cristo e é de Deus para você, ele não pede para que você renuncie, ele fala para que você consagre. O que é consagrar? É reconhecer todos os dias que aquilo é dele. Ele consagrou Isaac, mas teve que renunciar a Ismael e mandar Ismael embora, porque Deus não mandou fazer Ismael. Você só renuncia a coisas que você começou que não foi em Deus, mas consagra a ele todos os dias aquilo que foi gerado nele. E se um crente está todo dia renunciando algo, ele está dizendo o que para mim? Que nada de tudo que ele faz começou em Cristo. Mas se todo dia ele está dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, ele está orando, dedicando tudo que ele está fazendo a quem? A Deus, velho. Ele entende que Cristo é a origem de tudo que ele está fazendo. Não espere que acabe bem o que começou errado. Volte e conserte no começo, para que possa ter um bom fim. Ter Cristo como referência na vida é um princípio que a filosofia vai chamar de mímese. O que significa isso? Que desde pequenos nós aprendemos por observação e por repetição. Desde pequeno você observa, você repete, você faz, até que você se torne parecido com aquilo que você viu. Desde muito pequenos nós desenvolvemos a fala, o comportamento, os valores, os hábitos. Nada nunca é a partir do zero, do vácuo, mas sempre a partir dos modelos, que são referências. Então, consciente ou inconsciente, você sempre está diante de uma referência na sua vida. Sabendo ou não sabendo, tendo claro ou não, você tem referências dentro de você. E tudo que você faz, a forma como você fala, como você estuda, como você trabalha, as metas que você estabelece, os objetivos que você quer alcançar, tudo isso tem de alguma maneira a ver com referências na sua vida. Quando nós falamos de uma vida Cristo referente, quer dizer que tudo o que eu vou fazer, eu tenho Cristo como referência. Um dia a Olivia, ela era bem pequenininha, e ela falou assim: pai, um dia eu quero ser como Steve Jobs. Eu falei: por quê, filha? É porque ele deixou a marca dele no mundo. Eu falei: bonito. Já ouviu falar de Jesus? Ele só dividiu a história no meio. Antes dele e depois dele. Eu acho que a marca dele é melhor. Mas o que ela estava me dizendo? Eu tenho referência. Qual é a sua? Professores, irmãos, todos nós temos nossos mentores, personagens, nossos heróis, ou até mesmo muitas vezes nossos ídolos.
O que você admira, você imita. O que você contempla, você absorve. O que você segue, você se torna. E por isso que eu quero chamar a tua atenção, de que mais do que nunca, nós precisamos agora olhar para Jesus e nos tornarmos homens que têm uma vida Cristo referente. Ao invés de pensar como algum pastor se comportaria naquele momento, você olha o que Jesus faria. Ouço pessoas todos os dias e muito pouco de tudo que eu ouço é sobre Jesus. Sempre tem a ver com as próprias pessoas. O que elas sentem, o que elas querem, o que elas estão tristes, o que falaram delas, ou o que pensam delas, ou o que... Eu falo, cara, onde é que está Jesus nisso tudo? Velho? E as terapias de casal, então? Misericórdia. São horas você ouvindo casais brigarem sem em nenhum momento falar sobre Jesus. Eu quase entrei no Guinness Book com uma palestra para casais mais rápida do mundo. Eu cheguei assim, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. E fala então que a mulher tem que submeter ao marido como a Cristo. E o homem tem que amar a mulher como a Cristo. O que há em comum? Todo mundo, Cristo! É isso aí, Deus abençoe. Peguei a Bíblia e foi embora. Eu falei, o que falta para vocês é Cristo, velho. Vocês querem resolver as coisas sem Jesus. A graça nunca vence. Porque todo mundo quer ter a razão. Se ninguém se rende, Jesus não governa. Então, querido, o que é Cristo referência? É Jesus. Jesus me ensina. Isso vai fazer você olhar para os evangelhos como nunca antes na sua vida. Isso vai fazer você entender que nós somos imitadores de Deus como filhos amados, andando como Jesus. Cristo volte a ser referência na sua vida, querido. A gente tem tantos seguidores, tem tantos mentores, tem tantas pessoas que falam na nossa vida, que falam no nosso coração. Eu queria encorajar você a voltar os seus olhos para Jesus. Isso nada mais é do que ser discipulado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi enviado para nos dar testemunho de Jesus. Já para eu pensar por que o Espírito Santo está aqui em nós? Para nos lembrar do que Jesus falou, para dar testemunho de Jesus, para nos guiar, nos fazer andar como Jesus. E aí quando eu falo que eu tenho um monte de referência e Jesus não está dentro de nenhuma delas, o Espírito Santo perde função na minha vida. Porque o Espírito Santo, ele vem para dar testemunho dessa Cristo referência em nós. Você está construindo uma vida a partir de que referência? Quem são os seus referenciais? O que define se você está indo bem ou não, se você está avançando ou não, se você está sendo bem sucedido ou não? São os seus referenciais. Para dizer que algo está errado ou está certo, tem que ter uma referência. Está entendendo? Então, quando alguém começa a relativizar tudo, a minha cabeça fala, ele está com um problema de referência. Porque para eu ter julgamento sobre uma situação, eu tenho que ter uma referência. A partir dessa régua, desse padrão, desse modelo, eu consigo julgar essa situação. E se estamos julgando mal as situações, é porque a nossa referência, a nossa régua, o nosso modelo está equivocado. Por isso que todo mundo na sua volta ama quando você fala sobre Deus, mas detesta quando você fala sobre Jesus. Porque Jesus é o padrão de Deus, que denuncia o nosso. Só existe uma coisa que pode nos salvar de um cristianismo sem Cristo: o Cristo do cristianismo.